Olá, boa noite. Receita Federal faz busca e apreensão na Saritur e apreende 735 milhões de reais. Vagas de emprego. Caio e Itapemirim estão com oportunidades de emprego abertas. Em instantes, você confere os detalhes nesta edição do Jornal do Ônibus. Você também confere as últimas notícias e ocorrências do mundo rodoviário. O começo de semana foi bem violento nas estradas. E também, produção de ônibus no Brasil sofre queda e taxa de juros é um dos principais fatores para a queda. Em São Paulo, consórcio de Sorocaba vende operações para o Grupo Bellarmino. Prefeitura do Rio libera mais dinheiro para a Companhia Municipal de Transportes Coletivos. Ressurgindo das cinzas, Vila Isabel, no Rio, começa a pintar ônibus com sua pintura tradicional e renova a frota com usados. Flixbus oferece passagens promocionais a R$20 no sul do Brasil. Ônibus comemorativo de 70 anos da Itapemirim está quase pronto e entra em fase de adesivagem. E ainda Corpus Christi. Veja a previsão do tempo completa para as estradas no feriadão prolongado. Essas e outras notícias você confere no Jornal do Ônibus, que começa agora com transmissão para todo o Brasil. Fique e vem com a gente! A Anfávia, a Associação Nacional que reúne os fabricantes de veículos automotores, divulgou o balanço da produção de ônibus nos 5 primeiros meses deste ano. O dado vem dias depois do governo federal anunciar um pacote para estimular a indústria de veículos em geral, em especial ônibus e caminhões. No caso do setor de ônibus, foram 7.590 veículos entre janeiro e maio de 2023, resultado que representa uma queda de 26,6%. No ano passado, neste mesmo período, foram fabricados 10.340 ônibus. A maior queda foi nos urbanos. Ano passado, foram fabricados 8.925 coletivos. Neste ano, apenas 6.484, uma queda de 27,4%. Já no segmento rodoviário, a queda foi de apenas 21,8%. Ano passado foram feitos 1.415 veículos. Este ano, 1.106 unidades. A transição da tecnologia Euro 5 para o Euro 6, a falta de componentes e insumos no setor e a alta taxa de juros no país explicam parte dos resultados negativos na indústria. Como muitos empresários correram contra o tempo para renovarem suas frotas com o Euro 5, fugindo do preço mais caro do Euro 6, o número de licenciamentos e emplacamentos de ônibus dispararam no Brasil. Neste ano, 9.548 veículos foram licenciados. Ano passado, eram apenas 5.905. No ranking de marcas, que você vê aí na tela, a gente vê que Mercedes-Benz, Volkswagen e a Grale seguem líderes de vendas na fabricação de chassis para ônibus. A indústria, no momento, apesar da queda, se mostra otimista em relação ao pacote de R$1,5 bilhão anunciado pelo governo para a renovação da frota. Porém, há ressalva no caso dos ônibus. Grandes frotistas operam com uma parcela grande de veículos aqui no país, a maioria tendo menos de 20 anos de uso. Além do mais, muitos se apressaram para renovar a frota no fim do ano passado, desafogando as compras neste ano. Sendo assim, esse pacote do governo visa atender pequenos empresários de ônibus que têm veículos muito antigos ou muito velhos rodando, tendo mais de 20 anos de uso. Isso pode ajudar muita gente a ter um ônibus novo na frota, principalmente em cidades pequenas. Os descontos podem chegar entre R$ 33,6 a R$ 99,4 mil. Descontos em carros, vans e caminhões também estão no pacotão de medidas do governo. Esse pacote vai disponibilizar R$ 700 milhões para os caminhões, 500 milhões para os carros e 300 milhões para os ônibus. As montadoras do segmento têm até a próxima segunda-feira para apresentar os veículos que se enquadram no projeto ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.
De acordo com o governo federal, as empresas devem apresentar os modelos que se enquadram no pacote de medidas. Cada fabricante pode receber uma isenção de impostos de até 10 milhões de reais. Interessante, né? Quem sabe o programa vai para frente. Se for aplicado da maneira certa, vai ser muito bom. Confira a seguir no Jornal do Ônibus as notícias que estão em manchete no mundo rodoviário. O JO volta já já. O trânsito ficou complicado ontem pela tarde na zona leste de São Paulo, na região da Avenida Sapopemba. Um ônibus urbano da Express Transportes colidiu contra uma van escolar. O coletivo fazia a linha 407E/10, Jardim Santo André, metrô Carrão. O caso vai ser investigado e felizmente ninguém ficou ferido. No momento, a van não transportava passageiros. A gente tem visto recentemente muitos casos de acidentes com ônibus em São Paulo. E esse não foi o único. No último sábado, um ônibus colidiu contra um carro no Jabaquara. A colisão provocou a interdição do cruzamento das ruas Engenheiro Armando de Arruda Pereira e Jequitibás. Apesar da presença do resgate, os bombeiros não informaram se alguém se feriu. A SP Trans disse que o caso envolveu um ônibus da empresa A2 Transportes. Já um outro caso de acidente ocorreu na Avenida São João, esquina com a Alameda Nortman, envolvendo uma motocicleta e um ônibus da Sambaíba. A batida ocorreu na última segunda-feira e, felizmente, o motociclista teve apenas ferimentos leves. Em Minas Gerais, um ônibus da Gontijo perdeu o freio e atingiu pelo menos 12 veículos em Diamantina. Segundo informações, o ônibus seguia para São José do Rio Preto, em São Paulo, e durante uma descida, o veículo acabou perdendo os freios. O SAMU e os bombeiros atenderam a ocorrência e constataram que pelo menos 8 pessoas ficaram feridas. No ônibus, 32 pessoas estavam a bordo e felizmente ninguém se machucou. As causas vão ser investigadas. Isso que dá, né? A Gontijo manter ônibus velho e capenga rodando. Complicado. Em Montes Claros, um ônibus urbano perdeu o freio e atingiu uma casa no bairro Vila Sion. O motorista informou que puxou o freio de mão para fazer uma parada de apenas alguns minutos. Em poucos segundos, o ônibus começou a descer de ré e atingiu a casa. Moradores do local informaram que o coletivo transportava 3 passageiros e a cobradora. Não há informações de feridos. As causas vão ser investigadas. No Rio de Janeiro, uma idosa de 94 anos morreu atropelada por um ônibus na zona sul da cidade. O caso ocorreu na região do Catete, ali na rua Bento Lisboa. Testemunhas disseram que a vítima, identificada como Adegair de Souza Silva, atravessava a rua por volta de 12:30, quando foi atingida pelo ônibus. O coletivo fazia a linha 422, Grajaú Cosme Velho. Testemunhas também disseram que o motorista do ônibus omitiu socorro e não parou para prestar atendimentos à vítima. O veículo só foi parado depois que pedestres e passageiros gritaram para o motorista parar. A idosa, natural de Minas Gerais, infelizmente morreu no local. Os bombeiros foram chamados, mas nada pôde ser feito. A Polícia Civil investiga o caso. Em Angra dos Reis, um motociclista morreu após colidir contra um ônibus no bairro Mambucaba. Segundo os bombeiros, o rapaz de 35 anos faleceu na hora. Agentes realizaram a perícia no local e levaram o corpo da vítima para o IML. Em Itatiaia, um ônibus urbano da aviação Penedo foi atingido por uma viga de madeira no bairro Nova Conquista. As causas vão ser investigadas. Que situação! No Rio Grande do Sul, um ônibus da empresa Transcal pegou fogo na Freeway em Porto Alegre. O veículo saiu de Cachoeirinha e tinha como destino final a capital rio-grandense. O motorista informou que sentiu um cheiro de queimado e parou o ônibus às margens da rodovia.
7 passageiros que estavam a bordo foram desembarcados em segurança. Os bombeiros informaram que o fogo começou na parte dianteira. No Paraná, um ônibus da empresa Santa Terezinha colidiu contra um caminhão no trevo do bairro Guarujá, em Cascavel. Ninguém ficou ferido. Um outro ônibus foi cedido para que os passageiros pudessem seguir viagem em segurança. No Mato Grosso, um ônibus da Ricatur pegou fogo em Campo Verde. O incidente aconteceu no bairro Vale do Sol. O corpo de bombeiros se deslocou para a ocorrência e debelou as chamas. Em Goiás, um ônibus da Satélite Norte colidiu contra um carro na BR-070 em Aragarças. Infelizmente, 3 pessoas que estavam no automóvel, modelo Corolla, vieram a falecer. O veículo invadiu a pista contrária e colidiu de frente com um ônibus. O motorista do coletivo teve ferimentos leves. Essas foram as principais notícias em manchete de hoje. O Consórcio Sorocaba, que opera no lote 1 do transporte coletivo de Sorocaba, no interior de São Paulo, vendeu suas operações para o Grupo Belarmino. As empresas Tupi Transporte Urbano Piracicaba e Monte Alegre Turismo vão assumir as operações da empresa. Linhas na zona norte de Sorocaba vão ser afetadas. Os valores da negociação não foram divulgados. O acordo envolve apenas linhas comuns e o BRT Sorocaba continua sob gestão do Consor. A data de assunção dos serviços ainda não foi determinada. Nas garagens do Grupo Belarmino, vários ônibus estão sendo pintados no padrão da cidade. Os preparativos estão a todo vapor. O Consor teve início em 2011 por meio da união de 2 grandes empresas do setor, a CS Brasil e a Mob Brasil, que ganharam a licitação do transporte público de Sorocaba naquele ano. Segundo informações, haverão mudanças no lote 2, operado desde o ano de 2021 pela City Transportes Urbanos. No Rio de Janeiro, a Prefeitura Municipal repassou para a Companhia de Transportes Coletivos cerca de 9 milhões de reais. Como forma de subsídio, o dinheiro será usado para a diferença tarifária entre a tarifa paga pela população e a tarifa real do serviço. A companhia, apesar de pública, não consegue se sustentar sozinha, o que lhe dá direito de receber repasse da Prefeitura, assim como os consórcios. Além disso, a Prefeitura do Rio também fechou um novo contrato com a Transriver para manter o fornecimento de 24 ônibus para o BRT. Esses carros operam em linhas alimentadoras. O contrato tem validade de 6 meses, com um valor aproximado de 8,8 milhões de reais. A Transportes Vila Isabel é empresa de ônibus urbanos tradicional no Rio de Janeiro e está ressurgindo das cinzas. Após passar longos anos em crise financeira e estar à beira da falência, a empresa parece agora estar se recuperando. Um dos veículos da frota está passando nesse exato momento pela despadronização de pintura. A Vila Isabel era a única empresa do Rio que ainda não tinha adotado pintura própria. Após 4 anos do início do processo, a Vila Isabel é a última a trazer suas cores de volta às ruas da cidade. Com um tom vermelho bem presente, um Apache VIP3 está sendo pintado. Além disso, a empresa está renovando sua frota com veículos usados da nova CAP. A gente, claro, segue na torcida para que a Vila Isabel siga se recuperando e, quem sabe, compre até veículo novo. Parabéns a ela e a Aviação VG, que pareciam estar com o pé na cova, mas que estão retornando e se reerguendo. Show de bola! Também no Rio, na Baixada Fluminense, a Reginas voltou a operar a linha 1902S, Campo Grande, Conceição de Jacareí. A linha era operada pelo Expresso Mangaratiba, que faliu há tempos atrás. Por fim, o Detro está realizando uma intervenção na aviação Santa Eugênia de Nova Iguaçu. A intervenção vai ser feita até a empresa conseguir se restabelecer e ter capacidade para operar a linha 770I, Morro Agudo, Belford Roxo.
por tempo indeterminado. A linha será operada pela Aviação Vila Rica. A Flixbus está com passagens promocionais no sul do Brasil. Todos os destinos oferecidos pela empresa na região estão com tarifas a R$ 19,99. As linhas Curitiba-Florianópolis, Florianópolis-Maringá, São Paulo-Blumenau, São Paulo-Balneário Camboriú e Santa Rosa-Balneário Camboriú estão entre as linhas contempladas pela promoção. O preço mais baixo dessas passagens vale para quem comprar o bilhete até o dia 11 de junho. A promoção é válida para viagens a serem realizadas durante os meses de junho e agosto, incluindo finais de semana e feriados. Vale lembrar que a quantidade de bilhetes é limitada. Ou seja, quem quiser garantir a passagem deve correr, porque logo elas se esgotam. Os interessados poderão adquirir seus bilhetes no site ou aplicativo da Flixbus. Não será necessário usar cupons de desconto, uma vez que os valores serão aplicados diretamente na exibição da tela de compra. O maior São João do mundo finalmente começou. Campina Grande, na Paraíba, celebra mais uma vez as festas juninas. E neste ano, 2 ônibus articulados foram adesivados com uma plotagem especial, batizado de ônibus do forró, que vai atender diretamente o distrito de Galante, aos sábados e domingos. A promoção segue durante os dias de festa, tendo como ponto de embarque a Estação Velha. Além disso, a Prefeitura de Campina Grande está disponibilizando mais ônibus durante os dias de festa. E não para por aí. A procura por passagens rumo à Paraíba e vários estados da região não param. O Expresso Guanabara, por exemplo, tem circulado com os ônibus cheios e com passagens esgotadas. Show de bola, hein? O arraiá está só começando lá na região Nordeste, ou melhor, no Brasil inteiro. Confira a seguir no Jornal do Ônibus as vagas de emprego disponíveis no mundo rodoviário. Hoje temos oportunidades na Itapemirim e na Caio. A gente volta em instantes. Hora das vagas de emprego. Hoje temos oportunidades para Caio e para Nova Itapemirim. Na Mirim, há vagas disponíveis para motoristas de ônibus. As oportunidades são para Manhuaçu, Realeza, Belo Horizonte, São Paulo, Vitória e Brasília. A empresa pede como requisitos CNHD ou E, ensino fundamental completo, experiência mínima comprovada em carteira com veículos pesados, exercício de atividade remunerada e curso de transporte coletivo de passageiros. O regime de contratação é do tipo CLT com carteira assinada. Como benefícios, a empresa oferece salário compatível com a função, vale alimentação, vale transporte e plano de saúde. Interessados em enviar o currículo para o e-mail recrutamento.visa@suzantour.com.br. Já Caio, uma das principais montadoras de ônibus do Brasil, está com vagas abertas em São Paulo. As oportunidades são para as plantas de Barra Bonita e Botucatu. As vagas disponíveis, de acordo com o setor, estão aparecendo aí na tela para você. Os interessados, caso tenham alguma dúvida, podem entrar em contato com a empresa através do telefone DDD 14 3112 1000. O currículo pode ser enviado pelo site grupocaio.gip.io. A gente lembra que não adianta você enviar o currículo ou a sua vaga pretendida aqui para o canal. Você só vai conseguir obter o emprego falando diretamente com a empresa. Boa sorte a todos! A Polícia Federal realizou uma operação contra o Grupo Saritur em Minas Gerais.
O grupo é suspeito de desvio de dinheiro, principalmente da bilhetagem eletrônica. Os valores passam de 735 milhões de reais. Os débitos do Grupo Saritur com a União, seja em dívida ativa ou em recurso com a Receita Federal, são de cerca de 1 bilhão de reais. Segundo os policiais, as fraudes seriam cometidas por integrantes da família Lessa, que gerencia a Saritur. Mais de 20 mandados de busca e apreensão foram feitos em Belo Horizonte, Grande BH, Montes Claros e cidades do Norte Mineiro. No momento, não há mandados de prisão. As ações fazem parte da Operação Ponto Final. Em nota, a Polícia Federal explica que os investigados não recolhiam tributos, criavam empresas para o esquema e desviavam recursos de bilhetagem eletrônica dos transportes. A PF ainda diz que o FGTS dos funcionários eram descontados e não havia repasse para o governo. Com grande arrecadação no grupo, todo o dinheiro era desviado e contratos de cessão fiduciária eram firmados, dificultando o bloqueio de contas. São apurados crimes de sonegação fiscal, sonegação de contribuição previdenciária e promover organização criminosa, cujas penas máximas chegam a 18 anos de prisão, segundo a PF. O portal Diário do Transporte procurou a Saritur, que até o presente momento não se pronunciou sobre o caso. O ônibus especial e comemorativo da Suzantur, em alusão aos 70 anos da aviação Itapemirim, está quase pronto. O prefixo 70.000 será usado neste carro. Uma arte com o número 70 na frente promete ser a cereja do bolo. Com isso, a Suzantur quer manter viva a história de uma das maiores empresas de ônibus do Brasil e da América Latina. As cores creme, amarelo e branco, muito usado em modelos da Ciferal e da Mercedes-Benz, nos anos 60 e 70 pela empresa, foi a identidade escolhida. A adesivação está em fase final, e assim que concluída, o veículo começa a rodar. Vale a gente lembrar que a Itapemirim foi fundada em 4 de junho de 1953 por Camilo Cola e teve sua falência decretada em 2022. Desde então, as operações estão sob responsabilidade da Suzantur, através da nova Itapemirim. Bacana, hein? Queremos ver logo esse ônibus especial aos 70 anos da empresa rodando pelas estradas desse Brasil. Tá ficando bonito, hein? Tá ficando show. Em instantes, a previsão do tempo para o feriadão de Corpus Christi. O Jornal do Ônibus volta em instantes. Hora da nossa previsão do tempo. Vamos dar uma olhadinha como fica o tempo para esse feriado de Corpus Christi. A PRF já iniciou sua operação especial em todo o Brasil. Esperamos que seja um feriado tranquilo e sem muitos acidentes. Você confere aí na tela as mínimas e máximas para o feriado e também se haverá chuva ou sol na sua região. E antes da gente encerrar, uma última informação para você. A tarifa dos ônibus urbanos deve subir em Aracaju, no Sergipe. Sendo uma das poucas regiões do Brasil onde não há subsídio no sistema, o valor que já é caro deve subir ainda mais. Complicado, hein? Novamente, o bolso do trabalhador brasileiro sendo assaltado. Até porque, despesa com transporte público atualmente no Brasil é caríssimo. Complicado. Por fim, a Volare superou a marca de 77 mil ônibus produzidos. A fabricante do grupo Marco Polo, com mais de 25 anos de atuação e referência no segmento de micro-ônibus, superou a marca, mantendo critérios de qualidade e robustez a seus clientes e passageiros. Muito show e parabéns à Volare, que veio mais 77 mil ônibus pela frente. Assim nós encerramos mais esta edição do Jornal do Ônibus, agradecendo a sua companhia e a sua audiência. E também faço aqui o meu apelo. Estamos no Junho Vermelho, que é o mês de conscientização sobre a doação de sangue. Sabemos que agora no frio, o número de doadores cai.
E devemos, ter esse espírito de ajuda às pessoas para garantir a vida do próximo. Quem tem entre 18 e 65 anos pode doar sangue. Tem que estar saudável, bem alimentado e com a saúde em dia. Doe sangue, gente. Cada gota conta. Cada gota é importante. É sempre muito bom doar sangue. Ajuda bastante os hemocentros espalhados pelo Brasil. E um aviso para vocês. Sexta, muito provavelmente não teremos o Jornal do Ônibus. Estaremos realizando algumas gravações externas aqui para o canal. E por isso, não vamos produzir o JO de sexta. Mas no sábado, fique tranquilo, estaremos de volta com mais notícias para você a partir das 7 em ponto da noite. A partir das 7, Porque vocês sabem, eu falo 7 horas, mas às vezes dá uma atrasada. O JU então volta no sábado, com as principais notícias do mundo rodoviário. Boa noite a todos, bom feriado e até a próxima!